Olá, estamos iniciando o quinto vídeo da série O Santuário. A série de estudos sobre o santuário é composto de 6 temas. O segundo tema é sobre o pátio exterior. E estudaremos o segundo capítulo desse tema, a pia e a sua base. Que posição ocupava a pia ali no pátio? Vemos em Êxodo 40 e verso 7. E porás a pia entre a tenda da congregação e nela porás água. A pia ocupava um lugar entre o altar e a tenda. Por que será ela ocupava esse lugar? Será que era aleatório ou tinha um significado? Essa posição da pia, ela simboliza o batismo do Espírito Santo. Simboliza Cristo lavando os nossos pecados, a nossa mácula. Será que isso é uma oposição pessoal minha ou é uma conclusão bíblica? Vamos analisar isso no decorrer do estudo. Quando vemos a pia, vem logo a lembrança de que precisamos ser purificados, precisamos ser lavados. A pia representa Cristo. Quando nós olhamos a lei de Deus, a pia representa também a lei de Deus. Quando nós olhamos a lei de Deus, nós notamos que precisamos o quê? De uma purificação. Precisamos de ser transformados. E o material que era usado para fazer a pia era justamente o espelho que as mulheres usavam. Então ali já representava logo a lei de Deus também, a pia. Tinha essa representação. Na pia era usado a água para fazer ali a purificação. E Cristo, ele também usa a água para purificar as nossas vidas. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. Cristo nos purifica através da água e do sangue. Hoje, a maioria esmagadora aceita a purificação de Cristo com o sangue, mas não se comenta muito da purificação pela água. É ignorado a questão da água na purificação. Usa sim o símbolo ali na cerimônia do batismo, mas não é recapitulado isso diariamente. A purificação da água depende de nós também. A purificação do sangue não. A purificação do sangue depende de Cristo. A purificação da água já é partindo para a segunda etapa. É a negar-se a nós mesmos e andar de acordo à palavra de Deus, de acordo à Bíblia, de acordo com o que Deus deixou para nós seguir. Então, a purificação é Deus, através de sua palavra, nos purificando de nossa mácula, de toda a nossa mácula, de todo o nosso egoísmo, de todo o nosso orgulho. E a purificação com o sangue é o perdão de nossos pecados, é a transformação em nova criatura. Não depende de nós, depende de nossa escolha, mas não depende de nosso esforço pessoal, depende só de Cristo. Antes de entrarmos no lugar santo do santuário, existe um duplo processo de purificação no altar e na pia. Esse duplo processo é ali o perdão dos pecados, é Cristo nos tornando nova criatura e Cristo retirando toda a mácula de nosso caráter, todo o egoísmo. E aí nós entramos no lugar santo. Cristo, ele possuía uma natureza idêntica à nossa, porém seu caráter não tinha nenhuma mácula. E nosso caráter temos mácula. Para nós tornarmos participantes da natureza divina, precisa ser retirado de nosso caráter toda a mácula, toda a mancha. E só assim nós tornaremos participantes da natureza divina, como está descrito em Pedro. E nós devemos viver em natureza, em carne do pecado, em natureza pecaminosa, mas com um caráter irrepreensível, sem nenhuma mancha e sem nenhuma mácula. Assim como Cristo, quando veio a esse mundo, ele viveu. Ele viveu em carne do pecado, venceu o pecado na carne, porém em seu caráter não existia nenhuma mancha e nenhuma mácula. Nós nascemos da carne, nós nascemos maculados, nós nascemos manchados pelo pecado. Só que essa mancha, ela é lavada, ela é tirada de nós. E isso é representado ali na pia, com a água, através de uma vida diária, em conformidade com a palavra de Deus. Satanás está confundindo as pessoas,
tentando levar a uma ideia que não precisa dessa purificação. Não, imagina, perfeito ninguém existe, não precisa de Deus, não é um Deus tão radical que quer que você vive ali 100% só pensando nele, não, a gente tem que divertir, pensar nas nossas coisas, como se Deus não tivesse poder de nos manter irrepreensíveis, como se Deus não tivesse o poder de transformar o nosso coração e nos dar prazer em obedecer e viver em comunhão com Cristo. Por que Satanás faz isso? Para que nós não entramos no lugar santo, para que nós não acompanharemos o Cordeiro, para que nós não decidimos o bem, para ficarmos misturados entre o bem e o mal. A mesma tentação que Satanás fez para Eva, ele faz para cada um de nós hoje. Ele quer que a gente vive misturado entre o bem e o mal, e não só uma vida de bondade, só o bem no nosso coração. Você gosta do mal? Aquela água que era usada na pia, qual era o significado dela? Vemos em 1 Coríntios 10:4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Aquela água que é usada para purificar representa Cristo. Cristo, através de seu Espírito, ele nos purifica, ele remove de nós toda a mácula, e nós vivemos em conformidade com o bem. Será uma luta, deverá haver renúncia do eu. Devemos negar a nós mesmos e tomar a cruz de Cristo, até por ocasião da segunda vinda de Cristo, onde será retirada de nós a natureza pecaminosa, ou a carne do pecado. Aí viveremos, mas sem esse poder do mal que nos puxa, que nos prende para baixo. Misael, será que é necessário mesmo que seja removido de nós toda a mácula? Me acompanhe em Efésios 5, 25 e 26. 5, 26 e 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa egoísta, ela é o quê? Repreensível. Mas Cristo quer nos apresentar pessoas irrepreensíveis. Quem habitará no tabernáculo de Deus? Nós vemos que a pia ali estava antes do tabernáculo, estava no pátio do santuário. O tabernáculo ficava dentro ali do pátio, né? Agora, quem habitará no tabernáculo de Deus? Para entrarmos no tabernáculo, a gente tem que passar por esse estágio. Em Salmos 15... tem a resposta, 15, 2 e 3. 15, 1, 2 e 3. Olha, quem morará no teu santo monte? Quem habitará no tabernáculo? Aquele que é puro de coração, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita o opróbrio contra o seu próximo. Então, se nós andamos aí difamando as pessoas, aceitando suborno, andando uma vida de desobediência, justiça significa obediência, se nós andamos assim, nós não habitaremos no tabernáculo. E aqueles que não habitam no tabernáculo de Deus, com certeza não serão um vencedor. Precisamos o quê? Sermos vencedores em Cristo. Com que frequência os sacerdotes lavavam os pés? Os sacerdotes lavavam os pés toda vez que ia entrar no tabernáculo. Então nós, quando nos entregamos a Cristo, precisamos dessa lavagem, andar em comunhão com a palavra de Deus. Essa lavagem é simbolizada pelo lava-pés, pela cerimônia do lava-pés. Existe a ideia, Misael, mas quem precisa andar assim, né, em comunhão perfeita com Deus? É só o sacerdote, é só os líderes. A igreja não, a igreja tem seus limites, as pessoas não precisam andar em comunhão com Deus, só precisa andar a liderança. Será que essa ideia tem respaldo bíblico? Nós vemos que não. Quem é os sacerdotes hoje? Me acompanhe em 2 Pedro 2 e 9. Em 1 Pedro 2 e 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, a tecnologia vem, o tempo passa, mas a natureza humana continua a mesma. E Cristo diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Tem poucas pessoas que são honestas, sinceras, que são
adventistas do sétimo dia, vamos colocar, pessoas que realmente obedecem a Deus. Na época de Noé, era só ele e sua família. A igreja de Deus eram os descendentes de Sete. Cadê os demais? De repente, na cidade onde você vive, só tem você. Então você tem que ali ser uma luz, ser um líder. Então todos nós somos sacerdotes. Todos nós precisamos ser purificados dessa água. Essa confirmação está em Hebreus 10 e 22. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aqui convida a todos, não é só a liderança, é a todos. Para termos um caráter perfeito, precisamos andar em comunhão com Cristo no pensamento. Os pensamentos, o caráter é constituído de pensamentos e sentimentos. As atitudes revelam o nosso caráter, revelam aquilo que vai no nosso coração. Mas o nosso coração precisa estar constantemente pensando coisas do alto. E através de bons pensamentos gerará bons sentimentos e gerará boas atitudes. E para termos bons pensamentos, às vezes nós precisamos ter bons hábitos. E para ter bons hábitos, às vezes será necessário abandonar de eventos que nos agradamos. Olha, eu gosto daquela festa, eu gosto daquele evento, mas aquele evento às vezes transgride a palavra de Deus, transgride as horas sagradas do sábado, transgride ali interrompe a minha comunicação com Deus, e eu acabo ficando mais em comunhão com as trevas do que com Deus, então exige renúncia. E essa renúncia é chamada de o fogo da aflição. É melhor nós sermos purificados pelo fogo da renúncia hoje, do que nós sermos purificados, fazer parte da purificação no final. Haverá duas purificações. Ou a gente aceita que Cristo purifique o nosso caráter através de sua palavra hoje, ou então nós seremos purificados no final. No final é diferente. No final, todas as pessoas que não aceitaram o fogo da purificação, elas serão purificadas, elas serão queimadas, elas serão destruídas, porque aí a purificação não será pessoal, mas será do planeta. Hoje é a oportunidade de nós sermos purificados, de nós não participarmos dessa segunda purificação, não ser considerado a escória, não ser considerado aquela coisa que precisa ser retirado para que haja harmonia. Então Deus convida a nós hoje para entregarmos a vida a Cristo e sofrermos de repente privações, e sofrermos de repente ali renúncia, não participar de coisas que nós gostamos, mas que desagrada a Deus. Vamos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. E só assim nós andaremos com o Cordeiro no lugar santo e seremos vitoriosos em Cristo. Agradeço pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. São seus afazeres que te esqueces de Jesus, despreza o estudo e oração. Ou estarias prontos e repletos de emoção, se tu hoje encontrares com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, és tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria
o teu sentir. Talvez tu procuraste se esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, és tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo